Em 2024, o Instituto de Pesquisa da Paz de Estocolmo registrou o maior número de conflitos armados ativos desde a Segunda Guerra Mundial. Ucrânia, Gaza, Sudão, Iêmen, Mar Vermelho, tensões na Ásia, isso não é coincidência. E hoje eu vou te explicar o porquê. Esse vídeo não é sobre escolher um lado, e não é sobre torcer para um país específico. É sobre entender por que os conflitos estão explodindo ao mesmo tempo. E o que isso revela sobre o mundo em transição. E como isso afeta diretamente o seu dinheiro, sua segurança e a sua liberdade. Segundo a Associated Press, o número de crises armadas ativas em 2023 e 2024 superou qualquer outro período pós-Guerra Fria. E quando isso acontece em escala global, o impacto ele chega na sua vida e na minha vida. E nada aqui é teoria, tudo isso aqui é análise de padrões. Segundo a ONU, o número de pessoas vivendo em áreas afetadas por algum tipo de conflito ultrapassou 2 bilhões em 2023. Veja bem, é mais de 25% da população mundial que vive em alguma zona de conflito. A ONU também alerta que o financiamento humanitário global ele cobre hoje menos de 40% das necessidades. É o menor nível em décadas. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial aponta que 70 países enfrentam risco elevado de instabilidade econômica, política, social e também é afetado por algum tipo de conflito. Quando isso acontece em vários lugares e ao mesmo tempo, não é azar, é pressão acumulada. E lembre, conflito nunca nasce do nada. As guerras, elas não começam com o primeiro tiro. Elas começam quando o sistema que sustenta a vida cotidiana começa a falhar. Veja só alguns exemplos. Na Ucrânia, antes da invasão da Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia ela já enfrentava um crescimento econômico lento e fraco, uma dependência energética, instabilidade política, e tudo isso é análise do próprio FMI. No Oriente Médio, lá na faixa de Gaza, em 2023, mais de 50% da população jovem estava desempregada, e aquela região ela vivia quase que 100% de ajuda humanitária. O conflito armado é sempre o último estágio, e o desgaste ele sempre vem antes. E um fator que quase ninguém conecta, economia e energia. Esse ponto aqui raramente vai aparecer no noticiário. Segundo a Agência Internacional de Energia, o mundo vive a maior transição energética da história. Os investimentos bilionários em regiões próximas ou afetadas por algum tipo de guerra ou conflito. A Reuters ela mostrou que esses conflitos recentes eles estão concentrados em regiões estratégicas de petróleo, gás ou rotas marítimas. O próprio Mar Vermelho ele foi afetado por ataques desde o fim de 2023. Ele responde a cerca de 12% do comércio global. Veja só, esses conflitos armados eles estão sempre concentrados justamente em regiões chaves de energia e logística. Volto a frisar, lá no Mar Vermelho, 12% do comércio global circula naquela região. E quando a energia e a logística ela ficam instáveis, os preços sobem, as economias são pressionadas e as tensões sociais elas crescem. Isso é transição, e transição gera conflito. Essa transição global, porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O FMI afirma que o crescimento global pós-pandemia, ele jamais vai retornar à mesma coisa de que antes de 2020. Isso vai gerar competição, né? Já vem gerando uma competição por recursos. Segundo o The New York Times, os países eles estão abandonando a cooperação ampla e estão priorizando a segurança nacional e os acessos a recursos críticos. Veja só, os países eles estão priorizando investir mais em armas, exércitos e equipamentos. Segundo a OCDE, a dívida pública média dos países ditos desenvolvidos, ela ultrapassou 110% do próprio PIB, ou seja, devem mais do que produzem. Isso reduz a capacidade de resposta dos governos à crise. A BBC ela mostrou que muitos estados hoje conseguem arrecadar, mas não conseguem entregar serviço de qualidade. Isso vai criando uma frustração social crescente. E quando o Estado falha aos poucos, as tensões crescem por baixo. Aqui está uma verdade desconfortável. O mundo ainda não está em crise. Ele está apenas em transição. E transição vai gerar conflito. O sistema que funcionou por 30 anos, aquela globalização barata, energia previsível, crescimento contínuo, tudo isso está acabando. Segundo o FMI, o crescimento global pós-pandemia, como eu tinha falado, ele não vai voltar ao que era antes da pandemia. E os países estão cada vez mais disputando recursos, influência e segurança. E quando os recursos ficam mais caros, a cooperação cai
e a tendência é que os conflitos aumentem. Os estados eles não colapsam de repente, eles simplesmente vão falhando aos poucos. Segundo a OCDE, os governos estão enfrentando dívidas públicas que crescem cada vez mais. Com menos margem, eles podem responder menos às crises sociais. E quando o Estado perde a capacidade de entrega, o conflito deixa de ser ideológico e vira uma questão de sobrevivência. E como isso pode afetar o Brasil? Agora vamos trazer para casa. O Brasil ele não está em guerra, mas ele sente os efeitos. Alta dos alimentos, alta da energia, moeda fraca, poder de compra caindo, pressão fiscal. Segundo o IBGE, os alimentos nos últimos anos tiveram sempre aumentos superiores à própria inflação. Tudo isso vem de um mundo que está cada vez mais instável. E quem que paga a conta? É o cidadão comum. É você, sou eu. O conflito lá fora vira custo aqui dentro. E qual é o maior erro das pessoas? A maioria das pessoas acha que isso é temporário e que vai passar rápido. Segundo o próprio Banco Mundial, a instabilidade prolongada agora é um novo normal nas economias emergentes, assim como o Brasil. Conflitos simultâneos, eles indicam mudança estrutural e não uma crise pontual. E quem esperar a normalidade completa pode esperar demais e se dar mal. Então, o que fazer sem fantasia e sem heroísmo? Até aqui a gente só falou do problema. Agora vem a parte mais importante, que é o que fazer. Eu vou ser bem claro aqui. Não existe solução mágica, não existe saída individual perfeita e não existe como se isolar totalmente do mundo. Mas existe algo muito poderoso, que é reduzir a vulnerabilidade e aumentar a sua margem de decisão. E é exatamente isso que pessoas, famílias e comunidades que moram em ambientes estáveis e zonas de conflitos fazem. Esse primeiro passo é tentar reduzir ao máximo a sua dependência. A dependência, ela deixa você sem alternativa. Veja só, se você depende 100% de um salário e depende totalmente da energia externa ou de cadeias de abastecimento naturais aqui do nosso país, ou se você depende de auxílios do governo, cuidado, porque isso pode colocar a sua vida e a vida da sua família em risco. Exemplos práticos para você reduzir essa dependência. Aprenda a resolver problemas sozinho. Aprenda habilidades de construção civil, elétrica, hidráulica. Tudo isso, se você aprender a produzir parte do que você consome, você vai reduzir a dependência do governo. E isso não é fugir do sistema, é simplesmente não ficar refém dele. Segundo, criar uma margem. Dinheiro, tempo e energia. Margem é o oposto de sufoco. Quem vive no limite não decide, só vive reagindo aos problemas. Olha só um exemplo de margem. É você ter uma reserva financeira mínima, um estoque básico de alimentos. Isso vai dar tempo para pensar antes. Evitar também financiamentos muito longos e com juros muito altos. Em ambientes estáveis, ter margem vale mais do que ter um retorno alto. E não é sobre ganhar muito, é sobre não quebrar quando algo der errado. O terceiro passo é fortalecer as redes locais. Lembre, ninguém nunca sobrevive sozinho. É um erro comum achar que preparação individual ela é forte, ela vai te fortalecer. Isso não é. Em qualquer crise real, quem sobrevive melhor é quem está inserido em uma rede. Exemplos de rede: família organizada, vizinhos confiáveis, pequenos grupos locais, pessoas com habilidades complementares. E rede não é multidão, rede é confiança. E confiança se constrói antes e não durante a crise. Quarto passo: pensar em estrutura, não só em dinheiro. Dinheiro ajuda, mas estrutura protege. A estrutura é acesso garantido à água, comida básica e energia mínima. Organização, disciplina e cooperação. Essa estrutura, ela reduz o impacto de qualquer instabilidade econômica, política ou social. Quanto mais a estrutura existe, menos o caos vai mandar em você. Quinto passo: preparação gradual. O contrário do pânico. Veja bem, o maior erro é tentar fazer tudo de uma só vez. A preparação real ela é lenta, progressiva e constante. Exemplo: é melhorar 5% por mês e ajustar uma área da vida cada vez. Aprender com pequenos erros e não na hora do colapso. Quem se prepara devagar, se prepara para durar mais. Outra coisa importante: comunidade e membros, uma visão de longo prazo aqui do canal. Agora eu quero falar de algo muito importante. A ideia desse canal não é criar medo, não é vender fuga e não é criar dependência. A ideia é construir algo que funcione de verdade, que seja pequeno, testado e autossuficiente. No futuro, quando houver recurso suficiente, a ideia é construir estruturas reais e funcionando,
Não um lugar único, não uma bolha isolada, mas um método que seja replicável. E mais do que isso, ajudar os membros a construírem suas próprias estruturas nas suas regiões. Pode ser uma casa adaptada, uma chácara, um sítio pequeno, um grupo local organizado. O importante não é o tamanho, é o funcionamento. Por que se tornar membro é importante? Tornar-se membro aqui não é pagar por vídeo, é investir no projeto a longo prazo. É ajudar a financiar estudos, testes, estruturas reais, deslocamento, apoio direto aos membros. A ideia é clara. Se o capital aqui do canal permitir, a gente vai ajudar os membros a construírem algo semelhante onde eles vivem. É ir até eles, apoiar, orientar e ajudar a tirar do papel. A comunidade como uma rede e não como um centro. A nossa comunidade aqui, e aqui eu imagino, não é um ponto fixo. É uma rede de pessoas capazes e que se apoiam, que vão saber se organizar, saber cooperar, saber decidir e principalmente não vão entrar em pânico quando algo falhar. Isso é muito mais forte do que um lugar só. O mundo está mudando, os conflitos estão aumentando e o sistema está ficando cada vez mais instável. Mas isso não significa caos inevitável. Isso significa que quem se prepara antes vai ter mais opções depois. Se esse vídeo fez sentido, então se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E considere também se tornar membro. Aqui ninguém é só um número. Quem caminha junto é visto. Fique com Deus e lembre-se, esteja pronto e seja livre.